Graça e paz a todos. Espero que vocês estejam todos bem. Ensinos de espíritos enganadores ou doutrinas de demônios. Muito se ouve falar hoje, né? Bem que Paulo disse, no fim dos tempos, muitos dariam ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O que é a doutrina de demônio, gente? O demônio vai chegar aqui na igreja, né? E ele vai trazer assim, ó, tá aqui, ó. Olha, tá aqui prega isso aqui. Tá aqui, né? Não, né? Isso aqui é a doutrina. Vocês vão pregar isso. Aí o pastor vai ter que pregar a doutrina do demônio, né? O demônio vai vir lá na igreja com um garfo na mão, cuspindo fogo, e ele vai falar para o pastor: prega a minha doutrina, né? Como Paulo disse. É isso mesmo que acontece, gente? Eu queria trazer um pouco desse texto, né, hoje, porque assim, algumas pessoas mandam mensagem para mim, né, lá das igrejas ali, e perguntam assim: ô irmão, você está congregando aonde? Que igreja que você está? Qual igreja você pertence agora? Não, eu falo: não, eu não tenho igreja, eu não estou mais na igreja, não. Não, mas como é que pode? Então o irmão está desviado? Se o irmão não tem igreja, o irmão está desviado? Eu falo: não, a igreja somos nós. Nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo, né? Cristo é o cabeça, ele é o pastor. Mas você tem que ter um pastor. Você tem que ter um pastor para te ensinar, para te... o pastor é Cristo. Cristo é o pastor da igreja. Cristo é o cabeça. Eu não preciso de um pastor para me escravizar, para me colocar lá como um capacho dele, não. Eu não preciso. Não preciso disso. Cristo é o pastor. Ele disse: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, né? Porque os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, enganadores. E eu digo hoje também isso, né? Não todos, né? Não todos. Mas aí eles falam: mas então você está desviado. Mas você está usando bermuda, irmão Joel. O irmão Joel está usando bermuda. Eu falo: mas bermuda é pecado? Na Bíblia não diz que bermuda é pecado, né? Ao contrário, né? Paulo fala no Evangelho que ninguém se torne árbitro de vós, que te proíba, né, em usar essas coisas, né? Porque tudo com o uso se destrói. Não é pecado. Não pode usar bermuda? Por que não pode usar bermuda? Mostra para mim onde está escrito. Onde está escrito? Para a liberdade foi que Cristo nos chamou, libertou, né, a todos. Então, aí fala: tá vendo? Tá vendo aí? Bem que disse a Bíblia que no fim dos tempos muitos dariam ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É bem assim, né? É bem assim. Já ouviu isso também, você? Você já ouviu isso? Mas você abandonou lá, saiu da igreja, né? Desviou, você está desviado. Está desviado. Deus vai pesar a mão, vai te pôr um câncer, vai matar sua mulher, seu filho, vai cobrar do seu marido, da sua esposa. Meu Deus, olha o Deus que o povo está servindo hoje, gente. Vamos ver o que é ensino de demônios. Primeiro, quando diz demônio, na Bíblia original, porque essa Bíblia aqui foi o João Ferreira de Almeida, foi um padre, né? Foi o padre, pode olhar aí qual Bíblia que é a sua, mas assim, a Bíblia traduzida foi colocada aqui demônio, né? O demônio aqui é um espírito, é o daimon, né?
E depende, né, do dia, a pessoa tem um demônio bom ou ela está com o demônio mal ativado, né, nervoso. É o seu espírito, é o daimon, é o espírito, né? Se você está bonzinho lá, calminho, né, tá tranquilo, beleza, né? Você está tranquilo, está com o daimon, né, em paz. Aí eu vou lá e eu tomo a sua carteira. Claro que, claro que eu não vou fazer isso, né? Quem toma a carteira é o pastor lá, né? Eu não sou pastor, eu não tomo a sua carteira, né? Mas digamos que eu tome a sua carteira. Você vai continuar naquela sua calma, tranquilo? Não, né? Aí vai ativar o seu daimon, né? Você vai ficar nervoso, vai se irritar. Eu já vi muito, até mesmo dentro da igreja, esse daimon se ativar com duas irmãs, né? Elas querer se catar lá e acertar a outra com a cadeira, né? Isso aí é o daimon ativado, né? O espírito ativado, né? E vai falar, essa é a prostituta, é a pombagira, né? Pombagira também já não existe, né? A pombagira é um folclore da África, não tem nada a ver, é igual a Ave Maria. A Ave Maria não é nada, ela é uma imagem de barro. Então, pombagira também é uma imagem da África, né? Veio para a Bahia, veio para Umbanda e agora está tudo dentro da igreja. Você só vê pombagira dentro da igreja. Cai lá, quem é você? Eu sou a pombagira da estrada. Ué, da estrada o que você está fazendo dentro da igreja? Eu sou a pombagira cigana não sei do que, da avenida. Ué, da avenida, mas você só vê dentro da igreja essa pombagira. Então pombagira, Zé Pilantra, o Saci Pererê, a mula sem cabeça, tudo isso é folclore, Isso aí não existe, né? As imagens para nada servem. Elas não falam, não andam, não comem, não fazem nem bem nem mal. Então a pessoa adora a Maria, se ajoelha diante de um pedaço de barro. Eu fui curada. Não foi curada, foi o espírito do engano que agiu, porque você acredita nisso, né? Então, demônio, Satanás, diabo, ou canela cinzenta, ou qualquer coisa que você diga, qual nome que você invente para isso, ele não é um ser, é um adjetivo, quer dizer, opositor, enganador, mentiroso, é tudo que é contrário à vontade de Deus, é tudo que é contra o que é bom e o que é certo e correto, né? Então é o demônio. Então isso é. Vamos ver então o texto que fala sobre isso. 1 Timóteo, capítulo 4, né? Versículo 1. Olha, entenda. Quem são os demônios? Quem é o demônio? O demônio, como eu já falei, é o daimon, é o espírito. Não é um ser de cauda e tridente, em garfo na mão. Não é. Mas o espírito expressamente diz que em tempos posteriores, nos fins do tempo, isso Paulo já dizendo isso, lá antes do ano 70, antes da queda do templo, lá já era o fim dos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores, no fim dos tempos, alguns apostatarão da fé, né? Porque a salvação é pela fé, é pela pregação do Evangelho, da graça e da fé em Cristo. Vós sois salvos pela graça, mediante a fé em Jesus. Não por obras da lei, como era lá na época de Moisés, de Paulo ali atrás, antes de Cristo, mas pela fé, somente pela fé. Então eles se apostatariam, abandonariam o que Paulo ensinou e o que? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Poxa, mas aqui está falando mesmo, hein? Ah, te peguei, Joel, tá vendo? É a Bíblia, rapaz. Você não falou tanto da Bíblia? Aqui, ó. Espírito enganadores
E a doutrina de demônio? Ô, Joel, te peguei. É mesmo? Amém, né? Vamos lá. O que esses espíritos enganadores, né? E essas doutrinas de demônio, o que era isso, gente? Olha só. Alguns apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Então, quem é que trazia ensino? Olha, quem é que ensinava quem é que trazia? Quem eram esses espíritos enganadores? Quem eram esses demônios aqui que traziam essas doutrinas? Homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Quem eram esses demônios aqui? Homens que falam mentiras. Olha aqui Paulo já fala, espíritos enganadores. É a mesma coisa que demônio, né? Espírito, daimon. Espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Quem trazia isso? Era pregado pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Quem é esse demônio que trazia essa doutrina? Esses homens mentirosos, esses pregadores, pastores mentirosos. E o que eles faziam, gente? Esses demônios aí, esses homens maus. O que eles faziam? Olha só. Proibindo o casamento. Demônio, agora fala, se já viu um demônio vir aqui falar que não é para a pessoa casar? Né? Proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos. O jejum, abstinência de alimento, é você não comer, é você deixar de se alimentar. Então, esses demônios, esses homens maus, né, eles proibiam o casamento e eles proibiam, né, ou, falando aqui melhor, eles ordenavam os irmãos a fazerem abstinência de alimento, que é o jejum, que eles não poderiam comer. Tá vendo? Olha só, gente. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis. Olha, e que conhecem bem a verdade. Tem que conhecer a verdade. A verdade é que todas as coisas são puras para os que são puros. Eu não posso usar bermuda? Todas as coisas são puras para os que são impuros. Eu posso cortar o cabelo? Eu posso pôr a mulher pode pôr um brinco? A mulher pode pintar sua unha? Tudo é puro para os que são puros. Pois todas as coisas criadas por Deus são boas, e nada deve ser rejeitado, se é recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração são santificados todas as coisas. Então, olha, gente, tá vendo? Esses hipócritas, eles traziam proibições, né? Pela sua hipocrisia, né? Eles falavam mentiras. Eles traziam essas mentiras, essas proibições. Não pode casar, não pode comer, não pode pôr bermuda, não pode usar barba, não pode cortar o cabelo, não pode. E olha só, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Então, quem é que tem a doutrina de demônio aqui, gente?
né? Da onde que vem essas doutrinas de demônios? Quem é que prega essas doutrinas de demônios? São esses que trazem aí essas tais proibições, né? Tá vendo, gente, como é que é? É isso. Então é isso que eles sempre falam. Olha, tá vendo? Bem que a palavra diz que no final dos tempos eles dariam ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios.